Olá, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário com um convite especial. Essa é a semana que antecede a celebração da Páscoa e eu gostaria de convidá-lo a mergulhar nas Escrituras através dessa festa que é a principal no meio do povo de Deus. É a principal das comemorações, é a festa que realmente marca o triunfo do nosso Senhor sobre tudo aquilo que de alguma forma havia sido declarado, decretado ou acessado através da queda desde lá do Éden. Nós estaremos falando sobre a Páscoa, a Pessa, ou Pessah, do hebraico, e vamos começar desde o início, como é que ela surgiu, e vamos passeando pelas Escrituras até que nós cheguemos no domingo com a consagração desse dia. Eu quero começar com um texto lá do livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, onde foi a instituição da Páscoa, onde o Senhor começou com esta celebração. Quero compartilhar com você Êxodo capítulo 12, versículo de número 12 e 13. E assim está escrito: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Talvez você não saiba, mas a Páscoa ela foi instituída há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam passando por um momento de escravidão no Egito. E essa história é muito conhecida, onde o Senhor envia algumas pragas ao faraó que estava resistente na decisão de liberá-los para que eles pudessem fluir dentro do propósito do Senhor. Ele envia 1, 2, 3, 4, 9 pragas, e esta seria a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos, exceto daqueles que se relacionassem sacrificialmente com o Senhor, expondo o sangue nos umbrais da porta, nas laterais e na ombreira, né, no umbral da porta, e faria com que esse anjo da morte não acessasse essa casa. Quando nós olhamos para esta celebração instituída lá de trás, ela na verdade representa aquilo que aconteceria agora no presente momento, e nós estaríamos vivendo através desse sacrifício. Seria um cordeiro escolhido, imolado, um cordeiro puro, sem mácula, que deveria ser sacrificado e partilhado entre a família, e o seu sangue aspergido dessa forma nos umbrais, na estrutura da porta. E algo que eu preciso compartilhar com você aqui é que esse sangue, ele faria não com que o Senhor estivesse possivelmente presente ali, mas que o anjo da morte não acessasse. Esse anjo da morte representaria todo o mal. Precisamos lembrar que o Senhor, ele se move através de princípios, mandamentos e valores, e mesmo que embora muitas das histórias bíblicas e das escrituras e das leis não tivessem sido ainda escritas até o momento, mas os seus princípios são tudo aquilo que baseia, são os fundamentos. E como o Senhor ele não se relaciona com o pecado, e a Bíblia diz, futuramente seria escrito dessa forma, que a alma que pecar, essa morreria. O salário do pecado, ele é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então o Senhor precisaria fazer com que esse princípio, esse mandamento se cumprisse, para que ele também não entrasse em desacordo com a própria palavra dele, com a própria lei e ordenança dele. Afinal, Deus ele não se arrepende daquilo que disse. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o início da obra redentora da salvação que estaria sobre todos aqueles que se designassem como povo de Deus, como filhos do Senhor. Esse cordeiro imolado, nós vamos aprender e conversar sobre isso nos próximos dias, ele representa ao Senhor Jesus. E o início dessa Pessah, o início da Páscoa lá atrás, ela tem a simbologia da libertação do povo de Deus da escravidão. Que a sua aliança, o seu relacionamento, essa escravidão ao qual eles foram submetidos, isso é fruto de um pecado de Abraão lá atrás, em Êxodo 12 até Gênesis 12 até 15, você vai entender o porquê que isso aconteceu. Mas eu quero lembrar você aqui que muito antes de nós estarmos aqui nessa terra, muito antes de nós celebrarmos a Páscoa como de forma moderna nós celebramos hoje, o Senhor já havia instituído lá atrás, e quando nós lemos esse texto aqui, observamos que nós deveríamos fazer isso ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo, e nós faremos assim até que o Senhor venha. A morte desse cordeiro representaria o cordeiro imolado, o cordeiro sem mácula, o cordeiro puro, sem manchas, e o cordeiro chamado Jesus Cristo, imolado naquela cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que o anjo da morte, o anjo da enfermidade, o anjo das maldições, eu agrego um pouco mais aqui, não pudesse acessar as nossas vidas. Então este foi o início da Páscoa,
a primeira celebração da Páscoa que aconteceu na história do povo de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Muito obrigado por podermos começar o nosso dia partilhando a palavra do Senhor, Pai, entendendo um pouco mais das Escrituras, dos teus mistérios, Senhor, daquilo que o Senhor tem deixado como códigos revelados ou, por vezes, tanto ocultos através de parábolas e ensinamentos mais profundos. Mas a prova de que o Senhor deseja nos ensinar é porque o Senhor deixou tudo aqui escrito e tem nos enviado a fazer isso, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra liberada, Pai. Hoje falamos sobre o início da obra redentora, Senhor. O início do perdão, o início de um milagre, Senhor. O início da obra que faria a propiciação futuramente dos pecados e nos faria nos conectar novamente e desta vez eternamente com o Senhor através da crucificação, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza nesse estudo, Pai. Que o Senhor faça com que a Sua verdade ela seja ministrada aos nossos corações e nós venhamos entender, Senhor. Entender aquilo que o Senhor deseja ministrar e compreender, Senhor, tamanho grandioso que foi este ato de amor sobre as nossas vidas com a obra redentora da cruz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração. E eu peço também, Pai, que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos. É uma semana atípica para nós que somos cristãos e que o Senhor continue ministrando no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui com o segundo capítulo dessa nossa série acerca da Páscoa do Senhor. Pensar, grava essa palavra. Deus abençoe.